Começa agora pela rede TV Tech e TV Câmara em UHF o programa Caderno Digital. Olá, boa tarde para você que acompanha o nosso trabalho pela Rede TV Tech, pelo UHF, possível pela parceria com a TV Câmara e também pelas mídias sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube, TV Tech Jundiaí. E olha, o programa Caderno Digital de hoje vai falar de entretenimento. Para isso, eu convidei o meu colega Rafael Amaral, ele que é jornalista, crítico de cinema e também coordenador aqui da Radiotech. Oi, Rafael, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luciano. Obrigado a toda a produção aqui do Caderno Digital. É um prazer enorme estar aqui conversando com você de novo e agora sobre cinema. Rafael, mas antes de falar em cinema, que tal a gente dar um panorama da situação da Radiotech, de como está o andamento dos trabalhos? A rádio está fascinante, né? A gente inaugurou a rádio no dia 15 de dezembro, com a presença aqui de várias pessoas, inclusive profissionais de rádio. E está sendo incrível poder fazer rádio. A gente está com 4 horas de programas ao vivo durante toda a semana, de segunda a sexta, e também com reprises ao longo do dia, com música. A rádio está 24 horas pela web, né? Somos uma rádio tech, uma rádio web, portanto você consegue ouvir a Rádio Tech pelo site da TV Tech, o tvtecjundiaí.com.br, no site da Prefeitura de Jundiaí, o jundiaí.sp.gov.br, e também pelo aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, né? A gente tem nosso botão ali, nossa bandeira dentro do aplicativo da Prefeitura. E é a tendência, né? A internet, né, Lu? É a tendência e é uma programação variada. A gente tem desde jornalismo, prestação de serviço na parte da manhã, como também cultura, conversas variadas. Enfim, são todas as editorias que você puder pensar. Inclusive, cultura e cinema também está na Rádio Tech. Ah, então agora a gente vai começar a introduzir, né, o assunto cinema. Exato. Onde entra cinema na Radiotech? A gente tem toda semana na Rádio Tech o quadro do Márcio Miguel, que é o Acesso Geral. O Acesso Geral já é um programa conhecido aqui, né, da TV Tech. E o Acesso Geral agora, a gente tem um quadro dele na rádio. Tá? Foi um desafio que eu levei para o Márcio Miguel. Falei, Márcio, topa esse desafio? Toda quinta-feira a gente falar de cultura na rádio? Ele falou, topo. Então a gente começou esse trabalho na rádio também. O Márcio, ele já tem um conhecimento grande de cinema também, porque ele já cobre festivais, faz entrevistas, está sempre inserido nesse meio de cultura, não só cinema, mas o meio cultural em geral. E a gente está levando o Márcio toda quinta-feira às 11h30 da manhã para o rádio, e aí está sendo muito legal. Ele está dividindo o conhecimento dele com a gente e sempre trazendo a agenda também, porque as pessoas querem saber o que está estreando de filme, o que está estreando no teatro, o que está estreando, enfim, né? Shows aqui na cidade de Jundiaí. Então, é uma agenda cultural dentro da rádio. Então, está sendo uma experiência incrível. Bom, eu fiz a apresentação sua como jornalista, como coordenador da nossa Radiotech e como crítico de cinema. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Rafael, para quem não conhece, como foi que essa paixão pelo cinema começou na sua vida? Exatamente, a palavra é essa mesmo, Lu, é uma paixão, porque antes de tentar entender o cinema ou estudar cinema, eu sempre fui um apaixonado pelo cinema. É o que a gente chama de cinéfilo, né? Aquela pessoa que vive em busca de filme, atrás não só do filme novo, né? Mas também e principalmente daquele filme antigo que a gente gosta de assistir. Né? Os clássicos, muitos deles perdidos no tempo e muitos que foram revividos graças ao DVD. Né, aos lançamentos de DVD, porque antigamente a gente ia na televisão atrás disso, ou em videolocadoras, né, as finadas videolocadoras. E a minha paixão pelo cinema começou, eu era criança, pré-adolescente, quando eu ia muito em videolocadora. Meu pai me levava muito em videolocadora, eu ia meu pai, meu irmão. Uma época, né, inclusive os jovens, as crianças de hoje não têm mais essa experiência, porque na minha época, no final de semana, o pai juntava, colocava a gente no carro e levava a gente na videolocadora e falava, ó, você pode escolher um filme só, tá? Cada um tinha direito a escolher um filme, né? E a gente ia escolher o filme que a gente queria. E ali, olhando a prateleira, né, vendo os filmes, eu comecei a me apaixonar por cinema, claro, né, de uma maneira muito ainda, digamos, discreta, né? Eu não tinha grande conhecimento. Quando eu já era adolescente, comecei a ver mais filmes, e aí começou a aumentar essa paixão. E eu não parei mais. E eu sempre tinha aquela curiosidade, por que será que esse filme é tão importante?
comecei a ler revistas que escreviam sobre cinema, publicações especializadas. Na televisão assistia, por exemplo, né, todo mundo acaba lembrando mais do cinema na época do Oscar, a gente assistia as apresentações do Oscar e tinha sempre os comentaristas, né? Então a gente ia se envolvendo com isso tudo. E indo na locadora também, porque tinha as gôndolas ali, né, as prateleiras, tinha as prateleiras de ação, aventura e tinha aquelas outras prateleiras que nem todo mundo ia, né, clássico, cult, enfim. E eu ia nessas, para saber justamente o que tinha por trás desses filmes. E eu acho que ali começou a nascer esse germe da cinefilia mesmo, né? Quantos anos você tem, Rafael? Hoje eu tenho 35. Então você, a sua adolescência foi nos anos 80, nos anos 90. Anos 90. A minha foi nos anos 80, mas eu também passei essa fase das locadoras. E você tem uma memória de qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? No cinema tenho. O primeiro filme que eu vi no cinema foi O Casamento dos Trapalhões, com o Renato Aragão, isso nos anos 80, mas eu confesso que eu não lembro quase nada. Agora, o primeiro filme que eu vi que realmente me marcou, que eu saí do cinema maravilhado, foi o primeiro filme do Batman com o Michael Keaton, que foi dirigido pelo Tim Burton, que é de 89. Eu nasci em 82, 89 eu tinha 7 aninhos, quando eu assisti o primeiro Batman. Criou aquela Batmania, Nossa, né? Eu fiquei maluco. Todo mundo queria símbolo, adesivo, tudo do Batman. Exatamente, foi uma loucura, né? Foi o filme do ano naquela situação, né? Então, o Batman foi uma loucura. E aí eu comecei mais ao cinema, comecei a desenvolver essa paixão de ir no cinema, com os colegas, com a minha mãe, pedia para minha mãe levar sempre ao cinema, sempre queria ir muito ao cinema, e eu acho que isso também ajudou, né, eu desenvolver essa paixão, porque era um tipo de entretenimento que a gente tinha na época, né? Eu morava em Americana na época, eu não morava em Jundiaí ainda, e só tinha um cinema na cidade nessa época. O finado, antigo Cine Cacique, que era um cinema de rua que fechou. E eu me lembro muito bem que, por exemplo, quando estreou no Cine Cacique um filme, por exemplo, como O Rei Leão, aquela animação que é de 94, meu Deus, né? A criançada ficou alucinada. E eu fui ver Rei Leão e, nossa, eu saí maravilhado também. Foi um desenho que até hoje me emociona muito. Sabe que eu tenho... Eu quero contar. Conta. Eu tenho uma memória dos primeiros filmes que eu assisti. O primeiro foi A Branca de Neve, do Walt Disney, um desenho. Adoro. Né, com os passarinhos e tal, e a bruxa. E depois eu lembro muito de ET. Né? Quem não lembra de ET? E A Garota de Rosa Choque. Foi um sucesso. Com a Mary Hemingway, né? O nome daquela atriz, que fez muito sucesso nos anos 80, né? Muito, era um ícone, assim, tipo a namoradinha dos Estados Unidos. E era maravilhoso, a gente ia com a família ou com as amigas. E na época eu morava em São Paulo, depois também me mudei para Vinhedo, uma cidade onde não tinha cinema, como é que eu ia fazer? Exatamente. Aí eu comecei a vir aqui para Jundiaí, né? E que aqui a gente sempre teve, de uma certa forma, ou no centro da cidade, ou depois nos shoppings, essa oportunidade, né? Então, assim, cada filme marca uma época da nossa vida. Sem dúvida. E, inclusive, foi interessante que você falou, porque o Brasil é um país, Lu, que a gente tem pouca sala por população. O Brasil hoje deve ter uma média de umas 3.500 até 4.000 salas de cinema. Para o tamanho de um país como o Brasil, isso é muito pouco. É nada, eu diria até. Se você dividir isso pelo número de habitantes, você vai ver que o número de salas de cinema no Brasil é muito baixo. Né? É diferente da realidade, por exemplo, que você vê em um país como os Estados Unidos, que tem lógico, né, eles têm uma indústria muito forte lá, mas o número de salas de cinema lá é muito alto. Né? O comércio lá de cinema é muito grande. Será que é porque aqui o pessoal gosta mais de assistir em casa ou pela internet ou até assistia muito nos DVDs? Eu acho que tem essa questão também. Eu acho que a televisão no Brasil, né, o modelo de televisão ele é muito forte no Brasil. Apesar do nosso cinema hoje ter uma representatividade grande, né, eu acho que a televisão sempre foi uma opção também, mas eu também acredito em outra coisa, eu acho que realmente falta acesso mesmo, né? A gente vive em um país ainda culturalmente, eu acho ainda um pouco subdesenvolvido, então as pessoas têm pouco acesso ao cinema e muita gente reclama do preço do cinema também. Pois é, eu que já não sou mais estudante... Exatamente, eu também não. Eu sofro ali no caixa, viu? Tenho que selecionar.
Porque realmente... O que você vai ver? Não é tão barato, se a gente for imaginar, né? Você pode pagar em uma sessão aí 20, 25 reais. Eu, por exemplo, às vezes vou em São Paulo ver filmes, lá na Avenida Paulista, e lá a gente chega até a pagar 40 reais numa sessão. Então, tem umas salas também especiais, com poltrona. Que é mais caro, isso. Aí você põe o dobro do preço, você pode ter uns 50 reais. É uma vez na vida pra você conhecer, né? Fica aqui comigo que a gente vai pro intervalo, então rapidinho, o programa Caderno Digital volta já já. Caderno Digital de volta. Agora estou com o Rafael Amaral. A gente vai ter um outro entrevistado ainda nessa edição do programa, mas eu ainda tenho bastante coisa para conversar com você, Rafael. Vamos lá. Ainda bem que você ficou aqui comigo, porque eu quero saber mais sobre esse Hora de Cinema aqui da TVTech. O Hora de Cinema, Lu, foi um programa que nasceu aqui no começo do ano passado, no começo de 2017, portanto, logo quando eu entrei aqui na TVTech, a gente teve a proposta de trazer um programa voltado para o cinema, né? E a ideia é que fosse um programa que casasse cultura, ou seja, filmes de qualidade, com relevância cultural e histórica, também com a questão educativa, né? Filmes que você pode agregar um pouco de cultura e educação para as pessoas. E esses filmes são filmes clássicos, são filmes que geralmente foram realizados entre os anos 20 e os anos 40. Tá? E eu vou te explicar por que essa época. A TVTech, a gente entendeu que a gente precisava trazer filmes aqui que são filmes que estão em domínio público, ou seja, nós não precisamos pagar para exibir esses filmes. E esses estão liberados? Estão liberados, exatamente. Por quê? Porque para você exibir um filme na televisão hoje, se você vai exibir, por exemplo, um filme novo, ou mesmo um filme que não seja tão novo, você tem que pagar os direitos autorais do dono daquela obra, do estúdio, da produtora, da distribuidora, você tem que pagar pelos direitos autorais, mesmo sendo uma televisão pública. Tá? Você não tem essa liberação, você tem que pagar os direitos. Isso geraria um custo. Quanto será que fica? Você tem ideia? Se a gente fosse exibir um Batman, um Homem-Aranha? É porque assim, você tem que pagar um valor da Ancine, que eles chamam de Condecine, que é um imposto que vai para o governo. Esse imposto, para você ter uma exibição, você pagaria algo em torno de 500 a R$1.000, mais ou menos. Ah, não. Com isso. Isso fora o que você teria que pagar para a distribuidora, porque você tem que fazer um acordo com a distribuidora para ela ceder a cópia para você. Ela cedeu a cópia, é um valor que você paga para ela. Fora o que você vai pagar para a Ancine, para você poder exibir o filme. Então, assim... E eles são mais populares, são mais acessíveis, né? Não é uma coisa que vai estar te agregando... É muito mais fácil de você ver de outra maneira que não seja na TVTech. Sim, é um tipo de filme que você encontra. É um estímulo que você está dando com esses filmes de domínio público para a pessoa ter uma cultura diferenciada. Sim, e quando eu trouxe a ideia do domínio público, muita gente falou assim, nossa, mas que filmes que são esses, né? Será que são filmes bons, realmente? Eu falei, não só são bons, tem grandes filmes da história do cinema, que muita gente não sabe, que estão em domínio público. É o Metrópolis, do Fritz Lang. Esse é um filme mudo da década de 20, só que ele até hoje é um filme consagrado que é estudado muito por, inclusive, fãs de cinema, pessoas que fazem faculdade de cinema, críticos. Ele é um filme referencial. Eu colocaria ele tranquilamente entre os 50 melhores filmes que eu vi na minha vida. É o Metrópolis, né? Uma grande referência no universo da ficção científica, dentro de um movimento do cinema alemão chamado de expressionismo alemão, que foi um dos movimentos cinematográficos mais importantes da história do cinema. Foi esse movimento que aconteceu na década de 20 na Alemanha. A Mulher na Lua, que é uma ficção científica do Fritz Lang também, que inclusive tem uma curiosidade nesse filme, né? Porque o Fritz Lang foi o cara que inventou a contagem regressiva do Homem no Espaço, foi inventada pelo Fritz Lang, foi nesse filme, né? Mulher na Lua, que é um clássico também. E a gente fez outros meses dedicados a grandes gênios. Tem vários filmes do Chaplin que estão em domínio público, não todos. Até mais ou menos 1920, você tem vários curtas-metragens que o Chaplin fez, em alguns estúdios menores, quando ele começou a carreira dele. Ele começou em 1914 a fazer cinema. Até 1920, todos esses filmes que ele fez, você tem aí, eu posso dizer tranquilamente para você, mais de 30, 40 curtas-metragens, então está tudo em domínio público, que você pode utilizar sem pagar nada. Agora me diz uma coisa, como você foi aprender essas coisas que você está me falando? Por exemplo, é um clássico do expressionismo alemão. Você, na faculdade, não aprendeu isso? Não, na faculdade a gente teve alguma coisa de cinema, de audiovisual, mas nada muito aprofundado. O que eu aprendi de cinema, eu aprendi lendo e assistindo críticas, mas mais lendo mesmo, comprando livros, lendo revistas de crítica especializada, me aprofundando, né, tentando entender os movimentos cinematográficos, dentro dos movimentos, quais são os cineastas relevantes, e dentro da filmografia de um determinado cineasta,
tentando assistir os principais filmes ou até mesmo a filmografia inteira. E isso te dá bagagem para atuar como crítico? Dá muita bagagem, porque eu defendo a seguinte questão: eu acho que não dá para você ser um crítico de cinema ou você discutir cinema com propriedade se você não tem um mínimo conhecimento, se você não conhece algumas obras consideradas importantes. Por exemplo, como que eu vou fazer cinema, ou eu vou discutir, ou vou escrever sobre cinema se eu não assisti Metrópolis ainda, do Fritz Lang, né? Eu entendo que o estudante de cinema, ou a pessoa que se propõe a discutir, a entender com profundidade, ela tem que ter uma mínima de uma bagagem. Ou seja, ela tem que ter assistido alguns filmes de alguns movimentos importantes. Sim, e como ter acesso a esses filmes? Aí que tá. O acesso, Lu, é o seguinte, tem muitos desses filmes que estão disponíveis em DVD, tá? Muitos desses filmes não estão no vídeo sob demanda, que é a famosa Netflix, né? Isso é um problema. Essa é uma lacuna que foi criada, porque quando você tinha as locadoras de vídeo, você tinha vários desses filmes disponíveis. Estava tudo lá para você locar. Acabou a locadora, ou quase, né? Tem algumas resistentes ainda, pouquíssimas. Então, assim, acabaram as locadoras, veio o VOD, né? Que é o vídeo sob demanda, que a gente está falando da Netflix. Quando vem uma Netflix da vida, você acha algum clássico? Lá acha, mas muito pouco. Né? Muito, muito pouco, tá? A força do VOD é feita dos filmes novos. Então você tem muitos poucos clássicos. Estudantes de cinema, pessoas que querem estudar cinema, ou elas estão comprando os DVDs, que você ainda acha muito para comprar, ou você vai emprestar de alguém, ou você vai baixar esse filme. Entendi. Né? Ou você vai baixar. Lembrando que tem muitos filmes que não foram lançados no Brasil, não tem distribuição aqui, que tem muita gente que para você ter acesso a esse filme, você tem que fazer o download dele, não tem outra maneira de você fazer o download. E aí não tem legenda e vai do jeito que tá. Mas tem grupos que só fazem legenda na internet. Legenda você encontra. Ah, então vocês têm um universo paralelo. Tem universo, tem. A gente troca filmes, tem. Até porque, que eu estava falando para você, os filmes que estão em domínio público, não é crime baixar filme em domínio público porque ele está em domínio público. Ninguém é o dono do direito autoral. Não. Inclusive tem um site, que é o site da Biblioteca Americana do Congresso dos Estados Unidos, que ele tem links de grandes filmes lá para você baixar. Gratuitamente. E domínio público é depois de um determinado tempo, né? No Brasil são 70 anos. 70 anos após a morte do realizador. É bastante, né? É bastante. Eu não lembro muito bem como são as leis norte-americanas, mas varia depende de país para país. Ou se o dono do direito autoral, ele liberar a obra dele. Aí não tem problema. O dono e seus parentes que ficam depois, parentes, exatamente. Porque aí o povo quer ter aquele direito autoral. É o caso do Charles Chaplin, porque o Chaplin, uma parte da obra dele já está em domínio público, uma parte ainda não está em domínio público. Mas logo, daqui 10, 20 anos, a obra dele inteira vai estar em domínio público. Porque você já vai, quanto mais o tempo vai passando, os filmes vão entrando em domínio público. A gente está chegando no final da sua participação, da minha participação, porque tem mais um entrevistado e eu queria te perguntar, seu filme favorito? Meu filme favorito. Eu tenho alguns filmes favoritos, tá? Vou falar 3 que são assim, os filmes para mim de cabeceira. O Cidadão Kane, do Orson Welles, que é um dos filmes de cabeceira, que eu acho que é fundamental. O Aurora, que é um filme mudo, do Murnau, que é um grande cineasta também, que veio desse período do expressionismo, que eu falei para você. E um filme italiano que eu gosto muito dos anos 60, esse em cores, que é o Leopardo, do Luchino Visconti. É um filme italiano que eu acho que é um filme completo. Fotografia, direção de arte, elenco. Enfim, é um espetáculo de cinema que é tudo que a gente pode esperar de cinema. Olha, Rafael, pelos corredores aqui nas horas vagas, eu quero perguntar mais coisas e aprender mais com você. Por favor, porque, sinceramente, eu tô com um colega aqui que conhece e o mais legal, gosta. Eu gosto muito, eu sou cinéfilo e é legal a gente... Eu tenho um site que eu escrevo sobre cinema, posso divulgar meu site? Por favor, eu não vou cobrar nada. Eu tenho meu site que eu escrevo sobre cinema, que é o palavrasdecinema.com. É um site meu que eu já tenho há mais ou menos uns 4, 5 anos esse site. Tá no Facebook também, tem a página lá, Palavras de Cinema. Tenho já mais de 4.000 seguidores no Face. Então, assim, é um espaço de cinema, que a gente discute também cinema e leva um pouco de conhecimento aí. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E bom trabalho aqui com a gente. Vamos lá, vamos em frente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, dessa vez com outro entrevistado, para continuar falando de entretenimento, cinema, filmes, etc. Aguarde! O
programa Caderno Digital está de volta, hoje falando sobre entretenimento, principalmente filmes, cinema e afins. E agora eu tenho um outro entrevistado, o Rafael Amaral saiu, participou e agora eu estou aqui com o Leonardo Gonzaga. O Leonardo, que é empresário, ele é youtuber e também estudante de cinema, tem 22 anos. Leonardo, obrigada pela presença. Imagina. Você está no último ano de cinema? No último ano da faculdade. São 4 anos e passa muito rápido. E já trabalha na área, né? Já tem uma produtora. Já. Eu sempre quis trabalhar com vídeo, sempre soube desde pequeno que eu queria trabalhar com cinema, animação, jogos, e já fui buscando a área de criação de conteúdo desde sempre. Então, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E em janeiro do ano passado eu consegui abrir minha produtora e estamos aí batalhando até hoje. E você também tem o canal Filmometria no YouTube? Isso, exatamente. Como eu entrei na faculdade de cinema, ele já tinha esse canal antes, ele passou por uma modificação para eu começar a falar sobre cinema, já que eu faço faculdade de cinema. Então, é um canal voltado para jovens que querem fazer cinema e têm dúvidas sobre a área a seguir, têm dúvidas sobre diversos assuntos relacionados à carreira de cineasta ou os seus adjacentes como produtor, diretor de arte, próprio editor de vídeo, que é a minha formação dentro do cinema. E lá você tem esse bate-papo no próprio canal. Então, nos comentários do vídeo, por exemplo, o pessoal já fala direto com você. Me perguntam se vale a pena fazer faculdade aqui, se vale a pena fazer fora. Eu gosto de tal coisa, o que eu devo fazer para conseguir seguir nessa carreira? Vale realmente a pena fazer uma faculdade e coisas do tipo. E o que você sonha quando acabar a faculdade? Primeiramente, fazer o intercâmbio. Eu quero fazer o intercâmbio para o Canadá para fazer alguns cursos técnicos lá fora. Porque, querendo ou não, o mercado maior para a produção de conteúdo audiovisual voltado para o cinema é lá fora. E o Canadá é um país que ele recebe muito bem os estrangeiros e em Vancouver tem uma escola que chama Vancouver Film School, que eu pretendo fazer um curso lá de animação e efeitos especiais. Que legal! Olha, com o Rafael Amaral, que estava aqui antes de você, a gente falou bastante sobre filmes clássicos. Com você, que é até mais novo, que está fazendo esse curso, está bem atualizado também. Não que o Rafael não esteja, Rafael, mas eu quero falar mais das novas tecnologias, né? Hoje a gente tem o celular ali na palma da mão, a gente tem acesso a filmes, a conteúdo. Tem também Netflix, que está todo mundo meio que viciado. Com certeza. Né? O que você tem a dizer sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje? É muito legal porque você tem um dispositivo ali que você pode assistir diversos tipos de conteúdo na palma da sua mão. É como se fosse uma TV portátil, só que você escolhe aquilo que você quer assistir. E a hora que você quer. E a hora que você quer. Antes, eu sempre andei muito de ônibus, eu ia para a escola de ônibus, sempre andava para cima e para baixo. E você via a galera só sentada, ouvindo música, alguma coisa. Hoje em dia você pega ônibus, trem, metrô, qualquer coisa, tem sempre um ou dois ali com o celular na mão, em pé mesmo, assistindo ou algum desenho, ou alguma série, vendo alguma coisa do tipo para se distrair, principalmente nessas viagens do dia a dia que a gente faz. E haja 3G também, né? Ou você tem que baixar? Normalmente a galera baixa. Todos os softwares hoje em dia, principalmente Netflix, ele tem a opção de baixar para assistir em casa. Para assistir nos lugares. Ainda você bem baixa, que pensaram nisso. Eu vou para a faculdade de van e são 2 horas para ir e 2 para voltar. O que eu faço? Baixo no celular os arquivos da Netflix e vou assistindo. Muito bom, é uma mudança total assim do perfil da geração, né, do jovem de hoje. É rápido porque a gente tem tudo aqui na palma da mão, né? E o que você orienta com relação à escolha? Porque a opção, a quantidade que você tem ali de títulos é tão grande. E aí? Primeiramente vai por gosto, né? O meu gênero favorito de filme é comédia, então normalmente eu vou atrás de coisas que seguem o meu gênero. O bom é que os próprios buscadores do Netflix, por exemplo, você consegue organizar por gênero e tudo mais. Às vezes a internet é uma boa referência para isso, você pode procurar o tempo inteiro sites com reviews de filme. Hoje em dia tem canais no YouTube muito grandes falando de filme, série, o que assistir, o que não assistir e coisas do tipo. E achando, né, os próprios canais de veículos de filmes como o Netflix, que é a maior referência hoje em dia no meio de streaming de vídeo online, tem outras ferramentas, mas ela é a mais popular.
acabam te ajudando também nessa escolha, porque elas te dão lá, ó, você assistiu tal coisa, então talvez isso daqui seja legal você assistir também. Sugestões, exatamente. Legal. E série, hein? Você gosta de série também? Bastante. Eu Você gosto acha que bastante todo mundo que de gosta de filme gosta de série ou tem aí uma divisão? Mais ou menos. Eu acredito que todo mundo que assista filme também assista série. É inevitável, porque a gente realmente, a população brasileira, ela cresceu assistindo novela. Então, uma série nada mais é que uma novela, só que mais bem produzida e menos diária. Então, acredito que todo mundo que gosta de cinema também gosta de ver série, porque é um conteúdo audiovisual diferente daquilo que a gente vê no cinema. E cria aquela expectativa, né? Isso, também, exatamente. para você saber o que vem depois, O que vem né? depois. Você acha que essas tecnologias, elas aproximam o público dos filmes, do conteúdo, dos programas bacanas? Sim, acredito que sim. Porque você acaba se envolvendo, querendo ou não, emocionalmente com aqueles personagens, né? Diferentemente do cinema, que você vai lá e experimenta aquela sensação naquele tempo de filme, questão de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, poucos filmes passam disso. Com as séries você tem aquele contato ali, quase que diário muitas vezes, dependendo de onde você pega a série, porque séries você pode, tipo, a série acabou há 10 anos atrás, que nem eu recentemente assisti How I Met Your Mother, que é uma série que tem 10 temporadas, começou em 2006 e acabou em 2011, tem 9 temporadas, eu acho. Acabou em 2011, 2012 e eu não assistia. Então, todo dia eu separava um tempo ali do meu dia para descanso e assistia essa série. E, emocionalmente, você fica ligado àqueles personagens, o que no filme acontece, principalmente em séries de filme, a gente tem a saga Star Wars para provar isso, que todo mundo é muito ligado aos personagens, mas série, por ter essa aproximação maior com novela e uma periodicidade maior no seu dia a dia, porque você para assistir aquela série, você tem uma ligação ali com tudo. Bom, você falou dessa que você assistiu, que é mais antiga, e algumas outras dicas de séries bacanas que valem a pena? O bom é que eu sou uma pessoa muito eclética para série. Recentemente eu assisti Wormwood, que é uma série sobre investigação na Netflix, é meio que uma mistura de documentário com ficção serial, é uma série muito legal. As séries da Disney na Netflix também, da Marvel no caso, eu gosto de assistir bastante, eu sou muito fã de super-herói, a camisa do Hulk não deixa negar. Isso aí. Então eu acabo assistindo bastante todas as séries da Marvel na Netflix. Gosto bastante de animação japonesa, então assisto bastante anime, Dragon Ball, esse tipo de coisa. Mas recomendação, eu acredito que hoje em dia tem tanta série. É muita. É muita série. Vai muito. As séries da HBO também, que tem Game of Thrones, tem Westworld, diversos tipos de série que são para diversos públicos, mas são séries tão bem produzidas, mas tão bem produzidas que ficam ali pau a pau com o cinema. E são muito boas, os roteiros são excelentes. E será que essa produção assim tão legal, bem feita, é o que faz viciar? Porque, gente, o povo tá muito viciado. Eu falo porque eu tenho dentro de casa um marido viciado em série. Olha aqui, a história da vida real, casos de família. Ele não tem limite. Tem que ter um limite? Eu acredito que não, porque é uma coisa que normalmente você vai assistir só quando você está no seu tempo livre. Se você tem tempo para assistir, você vai assistir, senão você vai estar fazendo outra coisa, entendeu? Você não pode deixar outras coisas do seu dia a dia para trás para começar a assistir série viciadamente. Então você tem que se policiar. E você tem que se policiar, porque senão não adianta, né? Você fica viciado, pode-se dizer, e acabar esquecendo de outras funções que você tem que fazer no seu dia a dia, como trabalhos e coisas do tipo. Esse vício, quando surgiu o Facebook, o pessoal ficou viciadão também. Exatamente. Eu acho que tudo que é novidade, acontece uma Sim. coisa meio parecida, né? Um fenômeno sobrenatural, assim. E o engraçado é que com séries, por ter uma quantidade tão grande, você vai emendando uma na outra. E é muito engraçado que, como a gente estava falando, a gente fica tão ligado às séries que quando a gente acaba, tem muita gente que tem aquela depressão pós-fim de série. Fica órfão. Fica um órfão da série. É triste isso, hein, Sim. gente? Agora me fala, o Oscar tá aí dia 4 de março. Sim. E você costuma assistir o maior número de filmes possível, assim, que estão indicados para você acompanhar o Oscar? Normalmente sim. Esse ano eu acabei não fazendo isso por conta de tempo, realmente. Mas normalmente eu assistia, eu ia no cinema, assistia, buscava ver todos os filmes que saíram e acompanhar a cerimônia. Esse ano, por questão de tempo,
trabalhos e tudo mais, eu acabei não conseguindo assistir alguns. Fora que alguns nem saíram aqui no Brasil ainda, vão sair só agora no final do mês para a gente conseguir acompanhar, só para conseguir saber se o nosso favorito vai ganhar ou não em março. E você comenta no seu canal esses grandes eventos, premiações? Normalmente eu acabo comentando, faço alguma análise ou algum apanhado do que acontece, mas como esse ano eu acabei não vendo tanta coisa, eu provavelmente não vou fazer nada. Talvez só um pós-Oscar fazendo um resumo do evento. Mas tem algum que vai para o Oscar aí que você tem uma preferência? Eu vi bastante A Forma d'Água, do Guilherme Del Toro, que é um diretor que eu gosto bastante. Então, eu estou ansioso para assistir, não tive a oportunidade de ver ainda, mas é meio que uma fantasia que faz própria referência ao cinema mesmo. Tem o Corra, que é o Get Out, que é um filme que todo mundo fala muito bem, eu gostei bastante também do filme, é um filme de terror, é bem legal, um filme bem diferente do que a gente está acostumado a assistir, né? São esses dois. Dunkirk, que é um filme do mesmo diretor do Batman, do Christopher Nolan. Eu assisti recentemente também, gostei bastante. Eu acho que ele vai passar meio batido, mas ele vai estar ali nas categorias técnicas porque ele foi um filme gravado sem efeito de computação gráfica nenhuma. Então todos os efeitos especiais foram ali. E como essa é a minha área normalmente de atuação, que é edição, efeitos e tudo mais, eu fui ver o filme por causa disso. Que legal! Olha como é diferente, né? A gente que não é cinéfilo, conhecer um pouquinho de como vocês que são pensam. É completamente diferente. E eu achei muito bacana. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço por vocês terem convidado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Para você, um abraço e até a próxima edição do Caderno Digital.